vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre clima e tempo. Antes da gente começar a estudar tempo e clima, é importante vocês entenderem que esses dois são conceitos diferentes, porém complementares. O tempo atmosférico nada mais é do que as oscilações momentâneas da atmosfera, ou seja, o estado como está o céu nesse momento. Então, por exemplo, nessa semana nós vamos perceber que o tempo atmosférico ele vai estar bem chuvoso, vai ser esse o estado momentâneo da atmosfera. Ou em períodos menores de tempo estará nublado. O nublado também é um tipo de estado momentâneo da atmosfera. Esse estado momentâneo pode estar variando desde o ensolarado, sol entre nuvens, nublado, chuvoso, tempestuoso e até mesmo em alguns locais nevando. Já o clima vai ser um conjunto de variações dessa mesma atmosfera em um determinado local ou região. Ela vai tratar de locais muito maiores, podendo abranger quilômetros e quilômetros de distância. E vai tratar-se também de uma dinâmica que vai durar muito mais tempo, geralmente períodos superiores a 30 anos. E para você conseguir determinar o clima de um local, você vai precisar estudar o tempo atmosférico durante todo esse período de tempo. Então, durante 30 anos, você precisa estudar todas as variações que ocorreram no tempo atmosférico local para você conseguir determinar o clima daquela região ou daquele país ou daquele local específico. Ou seja, a diferença entre tempo atmosférico e clima vai estar, na verdade, na escala temporal que os envolve. O tempo, então, o tempo atmosférico, refere-se a algo mais passageiro, a um estado momentâneo da atmosfera, como eu já citei, que influencia nas atitudes do nosso dia a dia. Exemplo, a forma como a gente vai se vestir, os acessórios que nós poderemos usar no dia a dia. Por exemplo, num dia chuvoso, nós vamos utilizar capas de chuva, guarda-chuva, entre outros. Já em dias mais quentes, certo, em que o tempo atmosférico está nos favorecendo, nós podemos usar roupas mais curtas, roupas mais leves, justamente pelo calor. Já o clima vai estar relacionado a algo mais ou menos permanente, ou que dura mais tempo. Então, nós vamos considerar meses e anos. Então, podemos dizer que o clima de um local não vai mudar, a não ser que você tenha um estudo muito detalhado durante um longo período de tempo. Por exemplo, o clima de Cascavel ele vai ser considerado subtropical úmido, então os verões vão ser mais quentes, vamos ter chuvas bem distribuídas ao longo do ano, porém os invernos vão ser mais frios. E essa condição climática ela não vai se alterar, a não ser que você comprove através de longos estudos que esse clima de Cascavel, por exemplo, se modificou. Então, na verdade, o que se modifica não é o clima, e sim o tempo. Coisa que muitas vezes, até mesmo alguns apresentadores de rádio, de televisão, falam errado. Então, o clima não muda com tanta facilidade. O que muda, na verdade, vai ser o tempo atmosférico. No nosso planeta Terra, os diversos tipos de clima, eles apresentam características próprias, justamente devido, então, à influência desses elementos atmosféricos que nós vamos conferir a seguir. E o que são esses elementos atmosféricos? Elas vão ser grandezas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas, que se configuram como um atributo básico para se definir o clima de uma região. E os principais elementos atmosféricos, também conhecidos como elementos climáticos, vão ser: um deles vai ser a temperatura, que é o quanto de radiação solar uma determinada região vai acabar recebendo. E todos esses elementos aqui, eles podem ser medidos. Então, nós vamos fazer a medição do calor da atmosfera, certo? E como é que a gente mede temperatura? Nós medimos através de termômetros. Os termômetros, eles vão ser responsáveis pela medição, pela aferição, então, dessas temperaturas que nós temos no ar. Outro elemento atmosférico extremamente importante vai ser a pressão atmosférica, que vai ser o peso ou a força que o ar vai exercer sobre uma superfície, inclusive sobre nós.
Então, esse peso da camada de ar que nos envolve vai ser então chamado de pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, ela é tão grande, mas tão grande que poderia inclusive nos achatar, como folhas de papel. Isso só não acontece porque essa pressão atmosférica está nos envolvendo em todos os sentidos, de cima para baixo, de baixo para cima, pelos lados, inclusive ela entra dentro dos nossos pulmões, permitindo dessa forma o equilíbrio entre o nosso corpo com o ar da parte externa. Porém, essa pressão atmosférica, ela varia de um lugar para o outro e pode ser medida por meio também de outro aparelho, esse aparelho chamado barômetro. Um outro fator que influencia nessa variação da pressão atmosférica vai ser a altitude, ou seja, com a altitude, a força da gravidade ela vai ser menos intensa e faz com que as moléculas de ar elas comecem a ficar mais distantes umas das outras. Dessa forma, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, nós temos menos moléculas de ar para nós respirarmos e menos moléculas de ar exercendo força sobre os nossos corpos. Isso faz com que a pressão atmosférica seja menor nas altas altitudes, ou seja, nas montanhas, do que próximo do nível do mar. Portanto, quanto mais elevada é a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Nós vamos ver mais para frente a influência, então, da altitude nessas pressões atmosféricas. E justamente essa diferença entre a alta e a baixa pressão atmosférica é que vão gerar o deslocamento do ar, ou seja, os ventos. E quanto maior a diferença ali entre a alta e a baixa pressão, maior vai ser a força dos ventos, maior vai ser a força desse deslocamento do ar. Outro elemento atmosférico importante vai ser a umidade e as precipitações. Então, vai ser basicamente o quanto de água na forma gasosa vai existir no ar. A umidade, ela também pode ser medida, ela vai ser medida por um instrumento chamado higrômetro e você também pode medir a quantidade de chuva que acaba precipitando a partir de alguns aparelhos também, por exemplo, o pluviômetro. Nós voltaremos a tratar um pouquinho mais especificamente sobre os elementos atmosféricos nas próximas aulas. Por enquanto, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns fatores que acabam influenciando nos climas de diversas regiões do planeta. E o que vão ser esses fatores climáticos? Eles vão ser condições que determinam ou interferem nos elementos atmosféricos, ou seja, lá na temperatura, na umidade, na pressão atmosférica, e também nos climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar, por exemplo, por que uma região vai ser quente, úmida, outra vai ser fria e seca, por exemplo. Portanto, os climas recebem influência dos seguintes fatores climáticos: latitude, relevo, altitude, vegetação, correntes marítimas, maritimidade, continentalidade e também os próprios seres humanos. Dessa forma, o primeiro fator climático que nós vamos estudar vai ser a latitude e a incidência dos raios solares sobre essas localidades. Então, nós vamos ter o seguinte: próximo à linha do Equador, a Terra vai receber maior radiação solar, maior incidência desses raios solares o ano inteiro, além da maior proximidade com o Sol. E conforme nós vamos nos afastando dessa linha do Equador, a incidência dos raios solares ela se torna menor. Tá? Então, esses raios solares, essa incidência dos raios solares, ela acaba ficando inclinada e essa região acaba recebendo menor incidência desses raios solares e, por consequência, acaba aquecendo menos determinadas regiões. Então, nós vamos ter uma regrinha aqui, que quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ficando. Então, aqui nos polos, por exemplo, a incidência dos raios solares vai ser muito menor do que nas latitudes próximas à linha do Equador. Nós vamos chamar essas latitudes próximas, então, ao Equador, de baixas latitudes. E as latitudes próximas dos polos, Polo Norte e Polo Sul, de
altas latitudes, justamente por causa lá dos graus de latitude. Lembrando que a linha do Equador vai ter latitude 0 graus e próxima dos polos vamos ter 90 graus norte e 90 graus sul. O relevo vai ser outro fator climático que vai influenciar então na variação dos climas no planeta Terra. E por que isso acontece? Quando nós temos então uma alta barreira, tá, de relevo, pode ser uma montanha, pode ser um planalto, fica mais difícil para massas de ar úmidas atravessar. Tá, professora, você está falando de massas de ar, mas o que são massas de ar? Massas de ar, então, são porções bem grandes da atmosfera em que vão ter as mesmas características de temperatura, de umidade, de pressão e que pode carregar, digamos assim, essas características dos locais onde elas se originaram, da onde elas nasceram. O relevo vai influenciar principalmente quando nós temos o deslocamento de massas de ar úmida. Por quê? Porque essas massas de ar úmida, como o nome já diz, elas vão trazer muita umidade, muita água. E quando essa massa de ar ela encontra uma barreira no meio, a gente chama de barreira orográfica quando é de relevo, essa massa de ar ela vai tender a subir. Quando ela sobe, ela vai se resfriar, ela vai formar nuvens. Essa nuvem vai tentar atravessar essa barreira orográfica, esse relevo. Não conseguindo atravessar, ela vai continuar acumulando água até a hora que ela precipita, até a hora que ela começa a chover. E ela só vai conseguir atravessar esse relevo quando acabar toda a umidade, porque dela vai estar bem mais leve e consegue subir para altitudes mais altas. Com isso, vai acabar tornando úmido um lado desse relevo e o outro lado vai se tornar seco, porque, como eu falei, acabou toda a umidade dela, acabou toda a água dessa massa de ar e ela vai perder as suas características, se tornando seca. O relevo ele vai influenciar quando essas regiões mais altas impedem a passagem das massas de ar, fazendo com que as regiões se tornem mais secas ou até mesmo desérticas. Aqui eu estou trazendo a explicação do porquê que o sertão nordestino ele vai ser mais seco, porque lá no Nordeste nós vamos ter esse planalto da Borborema que vai impedir então a passagem dessas massas de ar úmida. Agora, outro fator que vai influenciar nos climas vai ser a altitude, como a gente já falou um pouquinho mais ali para o meio da aula. E nós vamos ter o seguinte: em regiões mais altas, a pressão atmosférica, ou seja, essa força que o ar exerce sobre a superfície, ela costuma ser menor. Nós vamos ter uma coluna de ar menor em altas altitudes. Além do fato também da irradiação solar, ou seja, da incidência dos raios solares, ser também menor. Então, quando nós estamos em altitudes mais elevadas, vamos ter uma menor coluna de ar e uma menor pressão atmosférica, porque a pressão do ar vai ser menor nessa porção. E em locais muito mais altos, nós vamos ter também uma menor quantidade de moléculas de ar, tornando também o ar mais rarefeito. E quando nós estamos em baixas altitudes, nós vamos ter uma coluna de ar muito maior e uma maior pressão atmosférica. Vamos ter também, como eu já expliquei para vocês, quanto mais alto, mais frio vai ficar, e nós vamos ter então o que a gente chama de alta pressão atmosférica. E quanto mais baixo nós estamos, mais quente vai ser, nós vamos ter uma baixa pressão atmosférica. Uma regrinha aqui: quanto maior a altitude, menores as temperaturas, e quanto mais próximo do nível do mar, maiores as temperaturas. Aqui, mostrando para vocês essa quantidade então de moléculas de ar e por que quando nós subimos em altitudes muito elevadas, começa a faltar ar, inclusive nos nossos pulmões. Em elevadas altitudes, aqui a força da gravidade na atmosfera é menos intensa e as moléculas de ar ficam mais distantes umas das outras. Portanto, quanto mais o alpinista à direita subir, menor a pressão atmosférica sobre ele e mais rarefeito vai ficar o ar. E próximo da superfície, os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram conforme indica o desenho. Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior a pressão atmosférica.
Outro fator que pode influenciar então nos tipos de clima, a vegetação. Então, vamos ter como regra que a vegetação bloqueia ou absorve os raios solares, minimizando os seus efeitos. Eleva a umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a minimizar a amplitude térmica e elevar os índices de chuva. Um exemplo bem característico, então, de influência da vegetação nos climas seria na floresta amazônica. Na floresta amazônica, na região norte do Brasil, se não houvesse, então, essa floresta tão densa e tão extensa, com certeza o clima da região seria bem diferente. A quantidade de umidade não seria tão elevada, tá, quanto é hoje em dia. Então, a floresta, ela tem papel essencial ali nessa evapotranspiração, ou seja, nessa transpiração das árvores, e essa transpiração ela acaba subindo, formando nuvens e também influenciando na quantidade de chuva na região. Já em regiões desérticas, nós vamos ter uma maior amplitude térmica, ou seja, uma maior variação também na temperatura, justamente pela falta de umidade e de vegetação. Então, por exemplo, na floresta amazônica, a variação das temperaturas ela vai ser mínima, tá? Então, por exemplo, começa o dia com 25 graus e chega lá a 28, então nós vamos ter uma variação menor. Já nos desertos, nós podemos ter temperaturas negativas durante a noite e temperaturas elevadíssimas durante o dia. Agora, correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas vão ser gigantescas porções também oceânicas, e elas vão trazer características da mesma forma lá do que as massas de ar dos locais da onde elas surgiram, da onde elas nasceram. Nós vamos ter correntes marítimas ou correntes oceânicas frias quando elas nascem próximas então dos polos, e correntes marítimas quentes quando elas surgem aqui próximo da linha do Equador, que são águas mais quentes, que nós temos então maior incidência dos raios solares. Então nós vamos ter que as correntes marítimas afetam a umidade do ar e a temperatura das áreas litorâneas. Então, correntes quentes, elas geralmente vão trazer calor e umidade e chuva, então, para as costas dos continentes. Já as correntes marítimas frias, elas vão levar, então, um clima mais frio para as costas dos continentes e também menos umidade, então elas vão levar tempo seco. Um exemplo bem característico vai ser a corrente do Brasil e a corrente do Peru, também chamada de corrente Humboldt. Aqui no Brasil, nós vamos ter que o nosso litoral, as nossas praias, vão ser um clima mais quente, vai ser geralmente muito úmido, coisa que não acontece nas praias, por exemplo, chilenas e peruanas. Por quê? Essa corrente do Peru, ou corrente Humboldt, ela vai então levar um clima mais frio então para o litoral. Então, por exemplo, na cidade de Santiago, que fica próximo até consideravelmente ali do litoral, nós vamos ter um clima mais quente durante o verão, podendo chegar lá a 30 graus, a 25 graus de temperatura, e já na praia não vai ser quente, a praia vai ser fria, vai ser gelada. As pessoas vão estar andando na praia de casaco, tá? Por quê? Porque o clima na praia ali no Peru e no Chile vai ter uma temperatura mais baixa, justamente porque próximo do litoral vai passar essa corrente marítima fria. Mesma coisa acontece em todos esses locais onde nós temos correntes marítimas mais frias. Então vamos ter lá que correntes quentes aumentam a quantidade de chuva, enquanto as correntes frias, quando estão nos trópicos, recebem ventos secos, podendo contribuir para a formação de desertos. Alguns desertos que surgiram por causa dessas correntes frias vai ser o deserto do Atacama, aqui entre o Chile e a Bolívia, e também o deserto da Namíbia, aqui na costa da África. Agora, o próximo fator climático que nós vamos estudar vai ser a maritimidade. E o que vai ser essa maritimidade? Vai ser a proximidade de um local do mar ou de um grande corpo de água. E é fundamental na ação reguladora da temperatura, ou seja, na menor amplitude térmica, na menor variação de temperatura, devido então a essas brisas que vêm então da praia, e também na umidade do ar. Então, a maritimidade acontece quando nós vamos ter uma maior proximidade de locais do mar, tá? Então,
Por quê? Porque o mar ali ele vai trazer geralmente mais umidade para essa região, principalmente quando estiver passando uma corrente marítima mais quente. Então, quanto mais próximo do mar, menor vai ser a diferença de temperatura durante o dia. Então, a umidade ela vai acabar amenizando as temperaturas. E como é que isso acontece? A umidade resultante da evapotranspiração vai ser maior e o vapor de água aprisiona parte do calor durante o dia. Já à noite, as nuvens funcionam como uma espécie de estufa que retém o calor do dia e evita grandes perdas durante a madrugada, liberando essa temperatura pouco a pouco. Então, por exemplo, em regiões litorâneas, principalmente aqui do Brasil, as temperaturas vão variar menos, justamente por essa quantidade maior de umidade vinda do mar. Agora, o oposto da maritimidade vai ser a continentalidade, ou seja, quanto mais para dentro do continente você vai estar, maior vai ser a diferença de temperatura ao longo do dia. Quanto mais distante do mar e mais para dentro do continente você estiver, maior vai ser a diferença de temperatura durante o dia, porque a umidade do ar ela vai ser menor. Uma explicação um pouco mais detalhada agora. A continentalidade vai ser então o distanciamento de certa localidade dos oceanos, ou seja, quanto mais para dentro esse local está do continente. Na ausência dos efeitos amenizadores dos oceanos na temperatura, o aquecimento e resfriamento do continente ocorre de forma mais rápida e com menor umidade do ar. De modo que, além de serem mais secos, tais locais apresentam amplitudes térmicas mais acentuadas durante o dia. Por exemplo, aqui ele está dando o exemplo de um deserto. Pela manhã, o sol e a aridez reduzem a quase zero a umidade local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor de água na atmosfera. E à noite, o calor ele se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou escassez de nuvens impede com que o calor seja retido. Vocês percebem que quando chega uma frente fria, por exemplo agora, nessa semana que nós estamos, vai demorar alguns dias ainda para esfriar de verdade, porque essa frente fria ela trouxe muita umidade, nós temos uma maior quantidade de nuvens encobrindo o céu. Conforme vai passando os dias e essa quantidade de nuvens ela acaba diminuindo, nós vamos ter um rebaixamento então dessas temperaturas. Então, quando nós temos nuvens no céu, geralmente as temperaturas não vão variar tanto durante o dia e durante a noite. Mas se nós estamos em uma semana ou em um dia em que estamos sem nuvem nenhuma no céu, isso faz com que as temperaturas vão variar mais durante o dia e durante a noite. E o último fator climático que nós podemos considerar vão ser os seres humanos, que já está comprovado que o ser humano consegue sim alterar o clima. Por quê? Por causa da alta quantidade de gás carbônico que nós emitimos para a atmosfera, fazendo com que determinados locais, principalmente cidades, tenham um aumento na temperatura, tá? Então, o ser humano pode modificar o clima, principalmente localmente, certo, gente? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido bastante e nós continuamos na semana que vem, certo? Beijo!